Evangelho segundo João, capítulo 11, estaremos lendo apenas um versículo. O menor versículo do Novo Testamento. E, a meu ver, o mais profundo de todos. João 11, 35, que nos diz assim: Jesus chorou. Jesus chorou. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se. Eu tive hoje uma conversa com o nosso querido amigo, missionário Reginaldo Cardoso, e ele foi mais um irmão em Cristo, que assim como eu, tem passado muitas lutas nos últimos dias. Nós não somos os únicos, muitos outros irmãos ao mesmo tempo têm enfrentado lutas, têm enfrentado angústias. Há poucos dias atrás, confidenciei com a minha esposa e com minha família, na verdade, foram os primeiros a saber disso. Numa das nossas reuniões no lar, eu disse para eles: eu estou muito angustiado. E falei uma das razões pelas quais eu me sentia daquela forma. E depois compartilhei com minha esposa de outras situações também, que ela também acaba participando, por ser minha esposa, e especialmente esposa de pastor. E eu sei que muitos têm a ideia de que um pastor é um super-homem, de que um pastor, ele tem que estar sempre pronto para ouvir os problemas de todo mundo, mas sem se abalar com qualquer um deles. Isto, meus irmãos, não é verdade. E a maior prova de que isso não é verdade é que o nosso sumo pastor, o pastor que está acima de mim, que pastoreio vocês, o pastor que é o meu pastor e é também o seu pastor, Jesus Cristo, também se comoveu com o sofrimento alheio. Com o sofrimento alheio. E chorou. E chorou. Chorou. Jesus não chorou aqui porque o seu amigo Lázaro estava morto há 4 dias. Porque se ele quisesse, ele teria impedido Lázaro de morrer. Para quem não conhece aqui o contexto de onde está dito que Jesus chorou, este versículo 35 se encontra no capítulo 11 de João, que é o capítulo que conta, no seu início, a respeito da morte e da ressurreição de Lázaro. Jesus recebeu o comunicado de que aquele a quem ele amava estava enfermo. Isso está no capítulo 11, versículo 3. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava tanto Lázaro que não disseram a Jesus: Senhor, está enfermo Lázaro. Disseram: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Porque todos sabiam o quanto o Senhor amava aquele homem. Possivelmente o seu melhor amigo, talvez. E aquele a quem tu amas está enfermo. Mas o Senhor, diz o texto, versículo 6, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que estava. Mas o Senhor permaneceu ali ainda aqueles 2 dias propositalmente. Porque o Senhor sabia que aquela enfermidade levaria o seu amigo à morte. Mas sabia também que através da morte de Lázaro, o nome do Senhor seria glorificado. Porque ele ressuscitaria.
Então o Senhor se demorou, e quando ele chega em Betânia, que era onde morava Lázaro e onde havia sido sepultado, é dito que Marta vai ao encontro do Senhor e diz a ele, versículo 21, João 11, 21, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E é interessante que a irmã de Marta, desculpe, eu não expliquei, tanto Marta quanto a irmã de Marta, Maria, eram irmãs de Lázaro. Então Marta se apressa, sabendo que Jesus estava vindo, encontra com ele no caminho e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E é interessante que quando Maria se põe também diante de Jesus, ela repete a mesma frase de Marta, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E é verdade. É verdade. Portanto, as lágrimas de Jesus, ao contrário do que pensaram aqueles que as viram, não eram lágrimas pelo morto. Não eram por Lázaro. Porque o Senhor sabia, em primeiro lugar, que Lázaro estava no seio de Abraão. Estava bem. Não estava num lugar de sofrimento. Estava salvo. Sua alma não estava perdida. Estava salvo. As lágrimas de Jesus não foram por Lázaro, porque Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro em questão de poucos minutos. O que levou Jesus a chorar? Versículo de número 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, ou seja, quando viu Maria chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Chorou porque se comoveu com as lágrimas daqueles que sofriam, ainda que soubesse que dentro de pouco tempo estariam sorrindo, porque Lázaro ressuscitaria. E o Senhor sabia o que ia fazer. E o Senhor já sabia que o Pai lhe atenderia. Prova disso é que quando o Senhor ora publicamente, erguendo os olhos aos céus, a oração do Senhor foi exatamente a seguinte, no versículo 41. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ou seja, o Senhor já estava agradecendo pela ressurreição de Lázaro antes da ressurreição ter acontecido. Ele já estava agradecendo, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Possivelmente, o Senhor tenha orado ao Pai, Senhor, Pai, melhor dizendo, Paizinho, Abba, como o nosso Senhor Jesus se dirigia ao nosso Deus, ao Pai eterno. Paizinho, se for a tua vontade que Lázaro seja ressuscitado, então que ele venha morrer. E ele morreu. E isso serviu de sinal, então eu irei ressuscitá-lo. Então o Senhor agradece antes. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão, multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. O propósito deste milagre foi despertar a fé. Despertar a fé.
Então o Senhor agradece, sabendo o que aconteceria, e para quem não conhece o texto, prossigamos, versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Que grande milagre, irmãos. O maior de todos os milagres que o Senhor fez. Maior milagre que este, de ressuscitar um morto de 4 dias. Talvez só se compare o milagre da cura do cego de nascença, no qual o Senhor lhe untou os olhos com barro, com lodo, feito com a sua saliva. Eu penso que aquele cego não tinha os globos oculares. Você já pensou nisso? Cego de nascença, talvez ele nem tivesse os globos oculares. E então o Senhor pega terra, com a sua saliva ele faz um lodo, barro, e reconstrói os olhos daquele cego. Porque Jesus também é o Criador, coautor de toda a criação, de toda a criação. Grandes milagres o Senhor fez, mas esse Deus todo-poderoso, para o qual não há impossíveis, chorou. Meus irmãos, se ele chorou, por que eu não posso chorar? Se Jesus chorou, se o próprio Jesus disse, na noite em que foi traído, se o próprio Jesus disse, minha alma está angustiada até a morte, por que eu não posso ficar angustiado, irmãos? Ou o pastor Robson, ou o pastor Sandro, ou qualquer outro, que seja chamado de pastor, ou de qualquer outro título eclesiástico. Nós não somos super-homens, somos humanos, irmãos. Sou apenas um ser humano também. E se o meu Senhor Jesus chorou, eu quero ser seu imitador. Porque o próprio Paulo nos ensinou isto. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E Paulo chorava, se angustiava, e compartilhava com os outros a sua dor. Só que o problema, irmãos, é que nossas lágrimas secaram. Onde estão as nossas lágrimas, irmãos? Onde estão as nossas lágrimas? Eu tenho dobrado os meus joelhos, dia após dia, com a esperança de chorar, com vontade de chorar perante Deus, mas não tenho conseguido, irmãos. O que está acontecendo com o nosso coração, O que está acontecendo com o nosso coração? Paulo também nos ensinou: chorai com os que choram. No mesmo versículo ele diz: alegrai-vos com os que se alegram, mas completa: chorai com os que choram. O problema é que hoje muitos de nós não nos alegramos com quem se alegra. Não nos alegramos com a vitória alheia. Pelo contrário, invejamos tais pessoas. Nos perguntamos: por que ele, não eu, Jesus?
Por que que logo esse pecador foi abençoado e não eu? Mas não é isso que a palavra ensina. Se o teu irmão recebeu uma bênção, se alegre com ele, comemore com ele, que a alegria dele seja a tua alegria. Mas se ele estiver triste, que a tristeza dele seja compartilhada também por você. Que você sinta o que ele está sentindo. Nós precisamos buscar essa identificação com o nosso próximo. Paulo disse, se não me engano, em Colossenses, que precisamos ter uns pelos outros entranháveis afetos. A palavra mesmo grega é afetos que venham das entranhas, de dentro. Será que nós realmente sentimos a dor do nosso irmão? Nos importamos com o nosso irmão? Choramos com ele? O quanto esse mundo já conseguiu esfriar o nosso coração, irmãos. E isso me assusta muito, sabe? Isso me assusta demais. Porque o versículo seguinte ao versículo em que Jesus declara: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aliás, o versículo anterior a esse. Vocês sabem que em Mateus capítulo 24, versículo 13, o Senhor declara: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas o que é dito no versículo anterior? Que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mateus 24, versículo 12. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. E eu penso que uma das estratégias de Satanás foi colocar a iniquidade dentro da nossa casa, a maldade diante dos nossos olhos, por meio da televisão, por meio da internet. Para onde vamos? A maldade pode nos acompanhar se estivermos com um tablet, um celular, acessando a internet, acessando noticiários. Eu não vejo mais noticiários. Não vejo mais. Porque me deprimem. Eu termino de assistir e eu me sinto deprimido. Com tanta barbaridade, com tanta maldade nesse mundo, me faz mal. Então não quero mais ver. Mas se nós continuarmos colocando essas coisas diante dos nossos olhos, o nosso coração vai se petrificando. E quando nós estivermos diante de alguém, não por meio de uma tela, mas que está ao nosso alcance, não vamos mais nos comover, porque já nos acostumamos. Já nos acostumamos. Não podemos, irmãos, nos acostumar. Vejam que interessante. Jesus podia ter acabado com o sofrimento. O Pai, Ele é Deus. É Deus. Olhando para o sofrimento humano, Ele poderia simplesmente ter acabado com o sofrimento humano e pronto. Mas ao invés disso, Ele se fez homem. Ele se fez carne. Abriu mão da sua glória para sofrer junto conosco. Ele quis sofrer conosco. Jesus quis sofrer conosco. E nós
Por quem nós estamos sofrendo, irmãos? Porque o caminho da salvação, queridos, é um caminho de sofrimento. Mas não pense você que eu me refiro ao sofrimento de nós sermos perseguidos, caluniados, difamados. Eu me refiro ao sofrimento de nos importarmos tanto com o próximo, a ponto de sofrermos junto com ele. Mas onde estão as nossas lágrimas? Onde? Nesse momento, nesse preciso momento, nós temos irmãos enfermos. Temos uma irmã que acabou de fazer uma operação que, pelo diagnóstico médico, é tudo ou nada. Você tem chorado por essa irmã aos pés do Senhor? Eu tenho chorado. Eu quero chorar, irmãos. Eu quero chorar. Temos a nossa irmã Lilian, que ontem teve um infarto, está internada. Não consegui notícias, escrevi para o filho dela, não sei como ela está, escrevi também para ela, ontem ela me escreveu, hoje ela já não viu a mensagem que eu passei, ela deve estar sem celular ou sem sinal. Mas creio que ainda está internada, até onde eu sei. Será que nós estamos nos importando, irmãos? Eu quero chorar, irmãos, pela nossa irmã. Temos irmãos aqui em nosso meio carentes. Carentes. Outro dia eu me coloquei no lugar de uma irmã que escreveu no grupo da igreja uma mensagem pedindo oração não por ela, mas por outras pessoas. Mandou um áudio pedindo oração não por ela. A irmã aqui da igreja, ela não é muito assídua, mas mora aqui na comunidade e é membro aqui da igreja, sim. Mas dentre os irmãos aqui da igreja é uma das irmãs mais carentes. Vamos usar a palavra mesmo, mais pobres. Todos nós aqui somos pobres. Agora o que é triste é que somos pobres que não nos importamos com os mais pobres. Aí a irmã coloca o áudio lá no grupo. E ninguém se importou com o pedido de oração dela. Aí começaram a colocar bobagem lá embaixo do áudio dela. Eu falei, meu Deus. Aí eu coloquei lá escrito, irmã, vamos orar sim, irmã. Vamos orar por essa situação. Será que estamos nos importando, irmãos, com a dor do próximo? Nos importamos com a dor do próximo? Ah, meu Deus. São tantas coisas, irmãos. Tantos irmãos que estão sofrendo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, não quero que você me entenda mal, mas vai piorar. Vai piorar. Passamos por Alcântara outro dia aqui, para quem vai ver pela internet, Alcântara é o centro comercial mais próximo aqui do nosso bairro, em São Gonçalo, à noite. E no local onde nós levávamos quentinhas para os moradores de rua, que eram em torno de, ali sentados mais ou menos, uns 5 moradores de rua. Eu fiquei assustado, tinha uns 20 ali. Não é isso, meu amor? Uns 20 ou mais até, acho que uns 30 pelo menos. Falei, meu Deus. Por quê?
Porque o desemprego aumentou, a miséria aumentou, o sofrimento aumentou. E se nós não nos compadecermos do próximo, é porque não estamos perseverando. Lembre-se, o Senhor disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas qual é o contexto deste ensinamento? O contexto é: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Perseverar no amor, perseverar em amar, perseverar em chorar. Jesus chorou. Eu vou dizer uma coisa para você: Ele quer continuar chorando. E Ele está buscando através de quem Ele pode chorar. Através de quem Jesus pode chorar. Eu confesso para vocês, irmãos, que não tem sido através de mim. Me assusta isso, irmãos. Me assusta demais. Eu era mais chorão. E agora estou mais duro. E isso não é bom não, irmãos. Quase 50 anos de idade. Mas se eu não for como um menino, de modo algum entrarei no reino dos céus. Meninos choram. Meninos se compadecem. Meninos logo perdoam. Não é verdade? Quem já teve filhos, ou tem filhos pequenos, sabem disso. Brigam e daqui a pouco já estão brincando de novo. São rápidos em perdoar, em se importar, em chorar. Eu não posso deixar de ser menino. Você não pode deixar de ser menino. Você precisa se importar. Se importe. Eu quero mostrar aqui, e talvez com isso eu já encerre essa mensagem, uma situação da vida de Paulo que ele revela. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, não percam de vista o fato de que Paulo não somente era um apóstolo, mas como apóstolo ele também era pastor. Formava igrejas e pastoreava essas igrejas. Levantava anciãos, sim, para pastoreá-las, mas à distância ele orientava os anciãos para o pastoreio. E ele mesmo foi quem escreveu que quando alguém sofria, ele sofria junto também. Sobre ele pesava o cuidado das igrejas. Paulo era um imitador de Cristo, porque Cristo é o sumo pastor. E ele também pastoreava. Paulo. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 5. Cuidado para você não estar na primeira aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Nos diz assim o texto sagrado. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou. Ponto. Sim ou não? Não. Nos consolou com a vinda de Tito. Deus usou alguém para consolar Paulo. Deus usou alguém. Alguns irmãos souberam como eu estava angustiado.
muito poucos se importaram. Muito poucos se lembraram que eu sou um ser humano. Não estou dizendo isso para me justificar, para que vocês tenham pena de mim. Pelo contrário, irmãos, não tenham pena de mim ou de qualquer outra pessoa. Agora, pior ainda é nós termos pena de nós mesmos. Isso é o pior. Estou falando, claro, no sentido negativo de ter pena. Como se aquela pessoa não tivesse em si, ou melhor, em Deus, condições de se reerguer. E é claro que Paulo, de todos os personagens bíblicos depois de Cristo, é aquele que nós vemos como o superapóstolo, não é verdade? O que mais ganhou almas para Cristo, o que mais viajou, o que mais se arriscou por amor do Senhor, o que mais operou milagres. No entanto, aqui encontramos o próprio apóstolo Paulo se dizendo alguém que passou por tribulações, que estava sofrendo combates por fora e temores por dentro. Temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos. Paulo está dizendo que estava abatido, irmãos. Paulo, o apóstolo, estava abatido. Mas Deus o consolou através de alguém. Há pessoas precisando de consolo. E Deus espera consolar esta pessoa que você conhece, que está sofrendo. Deus espera consolar essa pessoa através de você. Através de você. Através de mim. De nós. De qualquer um de nós. O problema é onde estão as nossas lágrimas. Não estamos nos importando. Quando ficamos doentes, queremos que alguém venha nos visitar. Como certa vez uma irmã que faltou um culto de domingo, veio no outro culto reclamando: pastor, fiquei doente por mais de 10 dias e ninguém me visitou aqui da igreja, nem o senhor. E eu disse: minha irmã, eu não sabia, a irmã só vem domingo, só faltou um culto. Se a irmã viesse todos os cultos, mas só vem um culto e faltou um. Achei normal, de vez em quando acontece o imprevisto e não tem como vir. E o Espírito Santo falou algo no meu coração: ela está colhendo o que ela planta. E eu não fiz a ela a pergunta que o Espírito Santo mandou que eu fizesse. E a pergunta era: e quantos enfermos a irmã já visitou enquanto está aqui congregando conosco? Porque vários já ficaram enfermos. Quantos a irmã já visitou? Nenhum. Nenhum. Mas assim é o ser humano. Pensamos que o mundo gira ao nosso redor. Se nós estamos doentes, queremos que todos nos visitem. Mas nos esquecemos que quando sabemos que alguém está doente, no máximo oramos pela pessoa. Se é que oramos. Se é que oramos. Não estamos nos importando. E qual é a marca de um cristão? Senão o amor. Então será que realmente eu sou um cristão? Estou falando de mim aqui. Será que realmente eu sou de Cristo? Porque Deus é amor. E quem não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. E quem disse isso? Não fui eu. É a própria palavra de Deus na primeira epístola de João.
Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Será que nós estamos enganando a nós mesmos, irmãos? Hã? Será que estamos enganando a nós mesmos? Pense em alguém que você conhece e está sofrendo. Encontramos 1000 desculpas para não nos importarmos. Encontramos 1000 desculpas para adiarmos a visita, para não gastarmos dinheiro, para ir num hospital distante, ou saber de algum detalhe que requer a sua ajuda financeira. Quando você sabe de alguém que está com a luz cortada, que está sem botijão de gás, o que você faz? Apenas ora por essa pessoa? É isso? Pois há uma maldição para quem age assim, podendo ajudar. Está na epístola de Tiago. Tiago. Eu não estou pregando com esboço, então me desculpem se eu demorar aqui para encontrar. Hein? Capítulo 2. Oi? 16. Obrigado, é isso mesmo. Vamos ver a partir do 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Que obras são essas que ele está falando? Obras de amor. Obras de amor. Atitudes. Porventura, esta fé pode salvá-lo? Versículo 15. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você sabe que alguém está precisando de ajuda. Pode ajudar, mas ao invés disso, faz uma oração. Não estou dizendo que você não deva orar, mas eu estou dizendo que, ao orarmos, temos que fazer com que isto seja acompanhado de ações. Talvez por isso o termo seja oração. Orar mais ação. Orar mais ação. E precisamos de mais ação. E de orarmos mais também. A situação da igreja é gravíssima, irmãos. É UTI para a igreja. A igreja não ajuda e também não ora. Porque não se importa. Porque já não crê no Todo-Poderoso como antes. Tomem cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado. A palavra de Deus declara, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Qual o destino da tua alma? Isto dependerá de como vai o teu coração. Seu coração é de pedra, então clame a Deus, Senhor, me dá um coração de carne. Senhor, que eu me importe, que eu sofra com o meu irmão, que eu chore com ele, que eu divida o que tenho com ele. Porque assim agem os verdadeiros discípulos de Cristo. A grande marca de um cristão é o amor que se compadece,
O amor que se importa. Não é terminar o culto e ir correndo para casa para não ter aborrecimento. Você não quer correr o risco de ter aborrecimento? O nome disso é egoísmo. Amar é correr o risco de não ser correspondido. Mas eu prefiro não ser correspondido e amar do que não amar. Nós não estamos nos importando, irmãos. Temos aqui na igreja 2 irmãos que fazem hemodiálise. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Você tem orado por esses irmãos? Já visitou esses irmãos? Já procurou saber o que eles estão precisando? Há irmãos aqui na igreja que vivem numa casa que é do tamanho da sala da sua casa. É isso mesmo que você ouviu. Há irmãos aqui que vivem numa casa que é do tamanho da sala da minha casa. E nós não nos importamos. Não estamos nos importando. Não estamos. Há irmãos aqui que são profissionais. Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de alguém que eu acho que não é profissional nisso. A não ser o pastor Sandro. Mas ele já tem o seu trabalho que toma quase todo o seu tempo. E mesmo assim ainda consegue preparar estudos e pregações que vêm do alto, para a glória de Deus. Não sei como consegue, é um milagre de Deus. Um milagre de Deus, na hora do almoço. É um milagre de Deus. Mas, por exemplo, temos irmãos aqui na igreja que não têm dinheiro para pagar um pintor. E tem irmãos aqui que sabem pintar. Por que não pinta de graça para o seu irmão? Estou usando a questão da pintura, porque eu sei que não tem nenhum pintor aqui. Mas eu poderia usar qualquer outro exemplo. Eletricista, torneiro mecânico, chaveiro. Qualquer outro exemplo aqui. Qualquer outro exemplo aqui. Qual a sua profissão? E sabe o que nos envergonha? É que na maldita maçonaria diabólica, satânica, eles se ajudam. E jogam isso na nossa cara. E nós aqui na igreja, temos irmãos que podem ajudar uns aos outros e não se ajudam. E quando ajudam, cobram. Não cobre a Jesus Cristo. Não cobre a Jesus Cristo. Não cobre a Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que quando você, por exemplo, pintar a parede de alguém da igreja que está com uma casa que não é digna de um servo de Deus, e você fizer isso por amor, não cobrando coisa alguma, naquele dia, o Senhor dirá: foi a mim que fizestes. Então não cobre a Jesus Cristo. Não cobre. Faça por amor. Por amor. Não por interesse. Não querendo nada em troca. Existe um mandamento de Cristo que eu nunca vi ninguém obedecer, a começar por mim. O Senhor disse: quando você der uma festa, não chame seus amigos, que poderão retribuir você com outra festa, ou te dar presentes. Chame os pobres, os miseráveis, porque eles não poderão te retribuir. E então você receberá um galardão dos céus. Ninguém nunca fez isso. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Ninguém. Mas nós podemos fazer, não podemos? Não podemos?
Aliás, só não vou citar aqui o nome para não parecer que eu estou querendo exaltar e para não constranger também. Mas eu sei de uma irmã que fizemos o casamento aqui na igreja, e o que sobrou da festa, ela levou para os moradores de rua, para a glória de Deus. E eu tenho dito para minha esposa: meu amor, quando tiver festa na igreja, alguma coisa, não leva nada para nossa casa, a menos que todos os irmãos mais carentes da igreja já tenham recebido. Eu não quero maldição na minha casa. Não é que a comida está amaldiçoada, mas se eu comer aquilo que outro que tem fome podia ter comido, eu estou me amaldiçoando. Você compreende isso? Será que está sendo claro, irmãos, aqui? Nós temos mais do que merecemos, irmãos. E por pior que esteja a tua situação, não se sinta jamais, nunca um pobre coitado. Nunca. Nunca. Até porque existem milhares de pessoas em situações piores do que você. E que muitas vezes estão trabalhando mais, produzindo mais, não estão se sentindo pobres coitadas. Cito como exemplo novamente o missionário Reginaldo. Cego, quase de nascença, ficou cego, completamente cego, com 1 ano e 8 meses de idade. E não se acha um pobre coitado, antes pelo contrário, em Cristo se considera mais que vencedor para a glória de Deus. E ajuda o próximo. Se doa para a obra de Deus. Então você que ouviu esta mensagem, e está pensando assim: que bom, agora todos vão me ajudar. Não, essa mensagem é para você também ajudar alguém. É para você parar de se sentir um pobrezinho coitadinho e abrir a sua boca e falar de um Deus poderoso que tem te sustentado apesar das circunstâncias. É isso, irmãos. Onde estão as nossas lágrimas? Queremos que todos se importem conosco, mas nós não queremos nos importar com ninguém. E há pessoas sofrendo, há pessoas chorando, há pessoas desesperadas, aflitas, angustiadas, há pessoas pensando em suicídio. Talvez alguém que você conheça. E tudo que essa pessoa precisa é de um abraço, é de uma palavra amiga. Se você não tem dinheiro, se você não tem bens materiais para ajudar, não se esqueça que você tem o principal, a palavra de Deus. O maior tesouro do universo, Cristo, a palavra de Deus. Compartilhe a palavra. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós vivemos aquele primeiro amor, não é verdade? E eu me converti com 18 anos de idade, 17 para 18 anos. E na época eu era contínuo, office boy. Não sei se ainda se chama assim, que faz serviços em banco. E eu me lembro que no centro da cidade, no Rio de Janeiro, mais precisamente na Presidente Vargas, pertinho da Candelária, eu estava andando com pressa, cumprindo o meu dever, trabalhando, e tinha uma senhora com uma latinha, pedindo esmola. E uma criança de peito e outras criancinhas do lado, sentada. E eu passei correndo e aquilo me comoveu e eu voltei. E quando eu voltei, eu me acheguei perto dela e eu disse: eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho dinheiro para te dar.
Mas eu queria dizer que Jesus te ama. Que Ele se importa com você. Ninguém se importa com você, não é? Mas Jesus se importa. E aquela senhora chorou, irmãos. Nunca vou esquecer. Chorou. E disse: meu filho, o que você fez por mim hoje foi muito mais do que qualquer valor que já colocaram dentro dessa lata. Você me fez me sentir de novo um ser humano. Nós temos que voltar com o Projeto Amor, irmãos. Porque, irmãos, meu coração se endureceu. Porque nós tiramos da rua 4 famílias de moradores de rua ao longo dos anos, fazendo o chamado Projeto Amor. Para quem não sabe, assistência ao morador de rua, formando a palavra amor, A de assistência, M-O de morador e R de rua. Nosso projeto. Fizemos durante tantos anos, e ao longo desses anos, tiramos da rua moradores. E outro dia nos lembramos de um casal que tiramos da rua. E infelizmente soubemos que o rapaz chegou a ser preso depois. Mas o que eu quero dizer com isso? Que essas 4 famílias que tiramos da rua, todas elas não valorizaram o que fizemos por elas. Todas elas quiseram voltar para a rua. E isso endureceu o meu coração. Isso endureceu o meu coração. Eu me senti como que perdendo o meu tempo, indo lá. Só que nós fazíamos o que ninguém mais fazia. Nós nos sentávamos com os moradores de rua. E conversávamos com eles. E nos tornávamos seus amigos. E depois voltávamos para casa com uma alegria tão grande, irmãos. Tão grande. Que por maior que fossem os nossos problemas, de nós que estávamos na equipe, isso não era nada comparado ao que eles estão passando na rua. E eu sou tão mau que eu quis obrigá-los a ter a vida que eu queria que eles tivessem, sem perguntar para eles se essa é a vida que eles gostariam de ter. Você entende agora porque Jesus disse que bom só há um, que é Deus? Hã? Porque Jesus disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Nos importamos com nossos filhos, mas Jesus disse que somos maus. Porque são só com os nossos filhos que nós nos importamos. Quando nos importamos? Onde estão as nossas lágrimas? Não era para eu estar chorando aqui, mas não consigo. Talvez era para você estar chorando também, mas seu coração está duro, petrificado. Isso é assustador. Assustador. Nós não nos importamos. Não nos importamos com aqueles que estão a caminho do inferno. Há irmãos em Cristo aqui na igreja em pecado. Já foram alertados em pregações, já foram alertados por mim pessoalmente. Mas você não se importa com eles. E o teu silêncio os leva a continuar nessa situação, porque parece que está tudo muito bem. Afinal de contas, você continua sorrindo, abraçando, mas o que Jesus nos ensinou? Que se nós soubermos que o nosso irmão está em pecado, nós temos que procurar o irmão a sós, procurar o irmão que está em pecado e alertá-lo.
Não é sair contando para os outros, não. Mas é procurar a pessoa e alertá-lo. Você não ouviu a palavra? O pastor já não te aconselhou uma vez, duas vezes? Olha, ele agora está só orando. Sabe o que significa o pastor não tocar mais no assunto? Você sabe o que significa quando o teu pecado é apontado pela palavra de Deus e você não toma atitude em relação a isso. E depois eu tenho que ir até você para mostrar na palavra que você precisa se consertar. E você não toma atitude. Eu vou mais uma vez. E você não toma atitude. Sabe o que significa eu não procurar mais você? Que eu estou entregando na mão de Deus. Deus fala pela palavra. Deus fala pelo pastor. Você não se conserta. Deus vai tratar direto com você. E dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas Deus, que é amor, corrige a quem ama. Assim como o pai corrige o filho a quem quer bem. E o interessante é que o texto em Hebreus diz que Deus açoita a todo que recebe por filho. Açoita. Ele nos corrige, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Que você não precise ficar doente, que você não precise ficar na miséria para ser corrigido por Deus. Você sabia que a maioria dos moradores de rua são ex-evangélicos? São desviados? Você sabia disso? Sabia? Não queira ser o próximo. Não queira ser o próximo. Não brinque com as coisas de Deus. Deus é santo, santo, santo. E nos chama a uma vida de santidade, não de imundice. Em nome de Jesus. O que o Espírito Santo de Deus tem falado com você? E você tem endurecido o seu coração. A palavra diz que quando sabemos fazer o bem e não sabemos, cometemos pecado. Qual é o bem que você sabe que deveria fazer e não tem feito? Quantas vezes nós deixamos de abrir a boca e compartilhar a nossa experiência cristã? Quantas vezes deixamos de falar de Jesus? E talvez seja a última oportunidade. A última oportunidade. Senhor nosso Deus, Pai, será que somos salvos, Senhor? Pai, onde está o nosso amor? Pai, onde estão as minhas lágrimas, Senhor? Eu tento chorar, Pai, como agora, mas elas não vêm, Senhor. As lágrimas não vêm. Pai, eu quero me importar. Eu quero me importar não somente com o bem-estar do meu próximo. Se ele tem o que comer, se ele tem o que vestir, se ele tem onde morar. Pai, eu quero me importar, sobretudo, com a salvação do meu próximo, Pai. Se ele está realmente, Pai, convertido a Ti, mas talvez nem eu mesmo esteja, Senhor. Porque um verdadeiro convertido se importa, Pai. E nós aqui estamos, Senhor, Te pedindo perdão. Perdoa-nos a nossa frieza, Pai. Perdoa-nos a nossa indiferença, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque não temos nos importado o quanto deveríamos, Pai. Entram pessoas aqui, e às vezes elas vão embora do culto e nem sequer as cumprimentamos, Senhor.
especialmente se forem pobres, especialmente se estiverem fedendo. Pai, tem misericórdia, Senhor. Se ainda houver esperança, Pai, que o nosso coração seja quebrantado, e que isso não seja apenas de momento, Pai, que não dure apenas um dia, 2 dias, uma semana no máximo, mas se essa mensagem veio realmente do Senhor, Pai, que ela venha causar em nós mudança para a glória do Teu nome, Pai, mudança de atitude, que venhamos dar sem esperar nada em troca, que venhamos nos doar, oh Pai, como os primeiros cristãos, que preferiam jejuar e dar a comida para outro que tinha fome, do que comê-la sabendo que alguém não teria o que comer. Oh Senhor, ajuda-nos, Pai. Pai, ajuda-nos a repartir. Ajuda-nos, Pai, a não acumularmos bens deste mundo, mas a repartirmos o que temos, Pai, a ajudarmos a quem precisa, para que naquele dia possamos ouvir do Senhor: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, eu era forasteiro e me hospedastes, estava enfermo e visitastes-me, estava preso e fostes ver-me. Oh Pai, oh Senhor, que sejamos um dos Teus benditos, que herdarão o reino preparado desde a fundação do mundo, Pai. E que isso seja para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a chorar com os que choram, Pai, porque o Senhor chorou e queremos ser Teus imitadores. O Senhor se importa e queremos nos importar. O Senhor ama e queremos amar. E que tudo isso seja para a Tua glória, não para que fiquemos tocando trombeta e fazendo propaganda de nós mesmos, mas que seja para a Tua glória, tão somente para a Tua glória. No nome do Senhor Jesus.